Boa tarde. Em nome do CLAES, damos as boas-vindas à apresentação do painel de experiências premiadas relatadas pelas vozes dos seus protagonistas. Nessa oportunidade, esse painel tem uma significação especial pelos 20 anos que esse ano vai estar completando o Prêmio Presidencial Escolas Solidárias, que entrega o Ministério da Educação da Argentina. Os prêmios ou concursos são, no mundo de aprendizagem e serviço, não uma instância onde há vencedores e perdedores, mas a oportunidade de tornar visíveis e reconhecer milhares de experiências que docentes e estudantes levam adiante, melhorando não só a realidade das aprendizagens, mas também transformando a vida de milhares de comunidades ao redor do mundo. Nesse sentido, gentilmente responderam a nosso convite duas instituições de nível médio, 2 centros de formação profissional de trabalho e uma instituição de nível universitária. Experiências que provêm da Argentina, Uruguai, Colômbia e Espanha. Em todos os casos, vamos ver as experiências contadas por seus docentes com imagens do trabalho e testemunho dos estudantes. Trata-se de duas experiências argentinas reconhecidas pelo Prêmio Presidencial Escola Solidária 2019, que são uma escola pública de gestão comunitária bilíngue, intercultural indígena número 1 de Resistência, província do Chaco, relatada pelas professoras Dina Garcia e Zuma Lopes, o Centro de Formação Integral Dom Bosco, de São Carlos de Bariloche, província de Rio Negro, relatada pelo professor Fernando Sembolo. O Liceu 1 da localidade de Sauce, República Oriental do Uruguai, professora Georgina Calgero e Valéria Tarmesano. É organizado pelo Ministério da Cultura e Educação, junto com a CLAES. O País Basco, Espanha, professora Sofia Joanes, relatará a experiência realizada por estudantes e docentes do Centro de Formação Somos Rostro de Musquis, País Basco. Essa experiência foi premiada em 2019 com o Prêmio de Aprendizagem e Serviço, com uma iniciativa conjunta de 3 organizações espanholas, a Rede Espanhola de Aprendizagem e Serviço, a ONG Educo e a editora EDB. E, por último, a Universidade Havaiana de na Universidade Havaiana de Cali, Colômbia, o programa Forja, que recebeu a menção de honra no Prêmio Magjanet da Cidadania Global 2020, impulsionado pela Rede Tatuars, que reconhece as iniciativas de compromisso cívico em instituições de educação superior em nível mundial. Com você. Sou a professora Lopes Zulma, professora em Biologia, da Escola Pública de Gestão Comunitária Bilingue Intercultural Indígena número 1, de Resistência Chaco, do bairro Toba. Boa tarde, meu nome é Garcia Gina Eliana, eu sou professora de licenciada em Ciências da Educação e incluo o trato dos conteúdos de Ciências Sociais. Queremos hoje compartilhar com vocês um projeto que concretizamos ou realizamos na comunidade onde trabalhamos, intitulado Coaíba TBC, Detente Tuberculose. A nossa escola está rodeada de famílias que pertencem à etnia de Comit e crioula. Temos um centro de saúde, um centro comunitário, também o registro civil, igrejas de diferentes cultos. Ao nosso bairro pode-se chegar da Estrada Nacional número 11 e também pela Avenida 25 de Maio, Cali 12. Conta com um nível inicial de 1º grau, 2º grau e também de 3º grau. Projeto que trabalhamos com alunos do último ano do 2º grau, e começamos a realizar em 2015 para reforçar aspectos destacados da saúde humana. Também em 2018 integramos o 1º nível do 2º grau, o 1º e segundo ano do 2º grau, 1ª e 2ª série do 2º grau. Quanto à problemática,
O que trabalhamos é a sensibilidade manifestada pelos alunos e as famílias da comunidade. E também levamos em consideração a quantidade de casos que foram detectados de tuberculose. Quanto ao que foi o projeto em si, ele começa depois de uma reunião realizada com o pessoal de saúde da sala que está aqui dentro da nossa instituição escolar, da mesma instituição, e também pessoas do DCA, que é a Direção de Cinema e Espaço Audiovisual. Depois de realizada essa reunião, comentamos essa problemática que está instalada na nossa comunidade há vários anos já. Apenas nesta oportunidade, foi alarmante o caso, a quantidade de casos que vimos no centro de saúde. Então, procuramos trabalhar de forma articulada para poder ver como podemos solucionar a nível comunitário este problema. Então, a partir da escola, foi proposta para os garotos do último ano do segundo grau, 2012, trabalhar sobre a problemática da tuberculose, porque esses alunos, terminavam com o título de Ciências Naturais. Eles são promotores da saúde. Então, encontrávamos muita vinculação e sabíamos também que seria interessante para que eles pudessem adquirir maiores conhecimentos e se apropriar dos conteúdos da currícula de forma muito mais fácil. Então, a partir do espaço da currícula, foi dada a informação de diferentes disciplinas sobre o que era a doença e como se fazia a prevenção, bem como o tratamento da tuberculose. Por sua vez, o centro de saúde dava oficinas para quê? Para que os alunos pudessem fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, as incertezas que podiam ter. E quanto ao DCA, que é a Direção de Cinema e Espaço Audiovisual, eles se encarregaram de capacitar os alunos e apresentar também como se utilizam as ferramentas audiovisuais tecnológicas, como, por exemplo, as câmeras digitais para filmagem, para tirar fotos, como realizar uma entrevista, como utilizar os microfones, como fazer uma aproximação, close, como realizar as melhores fotos. Então, a partir daí, os jovens foram fazendo visitas domiciliares e foram registrando os alunos, os professores e o pessoal de saúde, quais eram os motivos ou razões pelas quais os membros da comunidade não se aproximavam a continuar com o tratamento ou não chegavam ao centro de saúde para serem atendidos quando apresentavam diferentes sintomas. Então, este conhecimento quanto à utilização dos meios audiovisuais fez com que os jovens pudessem fazer entrevistas sobre essas questões e também saber que conhecimentos tem a comunidade, tanto própria como a respeito deste problema. Então, dessa forma, depois de ter toda essa informação, foi sendo editado um vídeo, que é o que no final da nossa apresentação vamos compartilhar com vocês. E finalmente, como já mencionou aqui minha colega, se incorporaram alunos de primeira e segunda série em 2018. Nós pensamos que a escola cumpre um papel fundamental em tudo o que é comunicação dentro da comunidade. Então, era muito importante para nós a incorporação a partir dos primeiros anos, para que começassem sabendo e poder transmitir às suas famílias o perigoso dessa doença, que com um tratamento adequado pode ser revertido
os efeitos podem ser curados, mas é fundamental a participação de cada membro da família para que cheguem ao centro de saúde, então terminar assim os tratamentos correspondentes. Quanto às atividades, talvez de aprendizagem que partem da instituição, o que queríamos conseguir era conhecimento sobre a profilaxia, sintomas e o tratamento da doença, da tuberculose. E também, e muito importante também, que buscamos a partir da instituição, é a revalorização da língua indígena ou materna, especialmente aquelas crianças que pertencem à etnia. E como conseguimos isso? Através de um trabalho intercultural e bilingue, que é isso que vai se propondo sobre o trabalho da tuberculose. E, finalmente, quanto às atividades de aprendizagem, era conseguir que os alunos se apropriem dos conhecimentos curriculares, que talvez são muito teóricos ou abstratos para as crianças, para eles entenderem, e poder trabalhar a partir de um projeto de forma interdisciplinar e também integral. Quanto às atividades de serviço solidário, podemos difundir através da mídia bilingue, todo esse projeto. Conscientizamos as famílias da comunidade da importância que é chegar ao centro de saúde para fazer os controles, também sobre os membros da comunidade, se eles fazem os controles, e tivemos uma resposta muito boa, porque a informação chegava a partir da escola, a partir dos seus filhos, ou sobrinhos, ou dos vizinhos, de forma direta a eles. Então, achamos muito importante este ponto. A aceitação desse projeto dentro da comunidade foi muito alta. Quais foram, então, os destinatários? Para nós, esse projeto, em disciplinas como idioma indígena, quanto à literatura, é a literatura espanhola, matemática, ciências naturais, tecnologia, linguagem artística, ciências sociais. E quanto à rede institucional, como já falei, trabalhamos de forma interinstitucional com a DCA, de Direção de Cinema e Espaço Audiovisual, o Centro de Saúde Bairro Toba e a Escola Gestão Comunitária e Intercultural Indígena número 1, que seria a nossa. E com tudo isso trabalhamos também nos espaços curriculares. Aqui algumas fotos de como trabalhamos. A primeira foto, à direita. Aqui nos reunimos os professores com os diretores, tanto do centro de saúde como da escola, e o pessoal do DCA. À esquerda estão aqui os alunos que participaram em 2015, os alunos da última série do segundo grau. Aqui podem ver como vão sendo ensinados de como utilizar na câmera de vídeo. Também as comunicações e as palestras dadas pelo Centro de Comunicação. Também participamos com as câmeras que nos facilitou o DCA, de um registro de um movimento que estava acontecendo no centro da cidade. Fomos com os jovens e as câmeras e conseguiram aplicar tudo o que aprenderam. Também podem ver aqui como eles se posicionam, né? Cada um deles com as câmeras e os elementos e materiais. E queremos compartilhar com vocês também este trabalho, que a seguir vamos apresentar através de um vídeo que conseguiram fazer as crianças e jovens envolvidos neste projeto. E aqui vamos apresentar o trabalho final. A tuberculose e a comunidade é uma doença que pode ser mortal e muito contagiosa. O bacilo de Koch é responsável desta doença. A tuberculose
Não trata-se porque pode entrar pelo sistema respiratório, pelos seios paranasais e depois infectar as membranas cerebrais que se chamam meninge, produzindo a meningite. Quais são os sintomas? Se a pessoa tem tosse e catarro durante 2 semanas seguidas, tem que ir para um controle médico. A parte da tosse e o catarro também pode perder peso, ter febre e cansaço. Quando uma pessoa sente que tem sintomas como tosse, febre ou catarro, embora não seja muito alta a febre, pode ser que tenha a doença chamada TBC ou tuberculose. Seria bom que aí então assista ou vá ao centro de saúde, neste caso. Há doutores especialistas que podem dizer a cada um se tem a doença e saber se essa doença é tuberculose. É recomendável que quando sintam os primeiros sintomas da TB ou tuberculose, que não espere muito tempo e consulte um médico. Dessa forma, o doutor pode nos curar. Quando uma pessoa tem a doença, vão se formando cavernas ou crateras dentro dos pulmões e esses tecidos não se recuperam mais. Como se diagnostica a TB ou tuberculose? Para que o médico diagnostique o TB, se realiza primeiro um exame do catarro. Se fazem também análises ou exame de sangue e também o raio-x do tórax para ver em que estado o pulmão está. Como se trata a TB? No começo se tomam 4 comprimidos de cada remédio, isso por dia. Embora a pessoa se sinta melhor, não deve deixar de tomar os comprimidos, porque pode continuar contagiando e isso não se cura. Depois de 2 semanas de tratamento, já não contagiamos. O tratamento dura 6 meses. O tratamento é gratuito. O tratamento da tuberculose não é um problema individual, mas de todos. Mas de todos. Como se contagia? Se transmite de uma pessoa para outra através de umas gotículas que saem da boca, que se chamam gotículas de flush. Essas gotículas se produzem nas glândulas salivares e saltitam ou salpicam quando tossemos, falamos ou espirramos. Se contagia uma pessoa saudável ou sadia quando está próxima de uma pessoa doente que não está sendo tratada. A BCG é uma vacina que se coloca no braço do recém-nascido e prevém a tuberculose. A vacina também prevém a meningite, que pode deixar graves consequências. Para evitar contágios, a família e amigos não devem se aproximar ao doente a menos de 1 metro de distância durante as primeiras semanas, principalmente. Quando há um familiar enfermo, todos têm que ir para o médico. O tratamento deve ser supervisionado por enfermeiros, enfermeiras e um médico. É importante ter um diagnóstico no momento indicado. Para isso, se algum amigo ou familiar tosse com catarro durante muito tempo, temos que aconselhar que vá ao centro de saúde. A tuberculose, o TBC, não é um problema individual, mas da comunidade. Guião comunitário em colaboração com tais pessoas. Câmeras da Diana Canciano, som de João Ajala. Obrigado a todos os participantes, autoridades da escola e da comunidade. Coordenação geral, Carolina Soler. Edição, Carolina Soler, Ivan Ojeda, Luiz Garcia. Animações, Christian Ais. A música coral, Chalepa Alapi.
número desconocido. Queremos agradecer a todos por esta oportunidade que nos dão de poder compartilhar com vocês o trabalho que fizemos desde a escola com os jovens e as crianças e a comunidade. Apostamos a uma escola melhor, com maior compromisso, que as crianças e jovens também possam ser protagonistas dentro das suas próprias comunidades. Continuemos apostando nos jovens, porque eles podem contribuir e dar muito mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. Queremos agradecer por esse convite a fazer parte do Seminário Internacional de Aprendizagem e Serviço. É realmente emocionante e nos enche de felicidade poder compartilhar com vocês o nosso projeto e poder aproveitar a riqueza desse valorizado encontro. Queria me apresentar. Meu nome é Fernando Cembalo, sou coordenador de projetos e docente do ofício de Eletricidade e Energias Alternativas do Centro de Formação Integral Dom Bosco. O nosso centro de formação é uma escola de formação profissional a cargo da Associação de Damas Salesianas da cidade de São Carlos de Bariloche, província de Rio Negro, da nação argentina. A cidade de São Carlos de Bariloche é uma cidade importante, turística e localizada na Patagônia Argentina. É visitada por multidões de turistas nacionais e estrangeiros pela sua grande beleza, pela beleza das suas paisagens. Eles ficam maravilhados a cada vez que chegam devido às montanhas, lagos, bosques. E o mesmo acontece conosco, que vivemos nessa cidade. Mas não podemos negar que também Bariloche goza e padece de várias realidades. É como as duas faces de uma mesma moeda. Uma cara, uma face, se apresenta como uma cidade orgulhosa, reconhecida internacionalmente, e a outra que oculta e tenta sobreviver. A nossa escola está localizada estrategicamente nos bairros periféricos da cidade, exatamente no bairro Frutillar, o que possibilita o acesso de alunos que provêm de várias zonas do Alto de Bariloche. Toda a parte periférica e mais humilde é denominada assim, Frutillar. Esse Alto compreende, entre outros bairros, nossas Malvinas Argentinas, Nahuelhué, União, La Toma, por 34 hectares. A Escola de Ofício Salesiana é inspirada na experiência de ensinamento do nosso fundador, São João Bosco. Nossa missão educacional e pastoral precisa da construção de uma comunidade educacional caracterizada principalmente pelo ambiente de família, a participação e a corresponsabilidades de todos, a abertura e o diálogo com o meio sociocultural circundante e a inserção na igreja local. Nossos alunos são jovens dos setores mais desprotegidos, carenciados da cidade, com necessidades básicas insatisfeitas. A maior parte deles
abandonaram a educação formal por diferentes motivos, se encontrando em situação de desvantagem socioeducacional, com uma diferença importante se comparamos com outras instituições educacionais. Muitos dos nossos meninos, como eu gosto de chamá-los, são derivados de diferentes estamentos do Estado provincial, como ETAP, Promoção Familiar, Assessoria de Mais Jovens e a Prefeitura, que, com permissões especiais dos juizados, podem assistir às aulas sob rigorosos protocolos de segurança. Os grupos que constituem a nossa população de alunos é muito diferente, especialmente no que se refere às idades, porque está destinado a jovens e adultos. Essa situação traz também certas dificuldades em gerar vínculos entre eles, mas apesar disso, o grau de convívio e o clima de aprendizagem em geral é muito bom. Eles se sentem como se estivessem em sua casa, na escola, e se sentem totalmente identificados com o nosso centro. O Centro de Formação Integral Dom Bosco é uma escola de formação com uma modalidade pós-ensino fundamental. A proposta concreta de trabalho é o ensino de um ofício a cargo de pessoal especializado que vai permitir, devido a um processo de aprendizagem, desenvolver as suas capacidades, enriquecer seus conhecimentos e melhorar as suas competências técnicas ou profissionais com o fim de se inserir no mundo do trabalho com renda não marginal e possibilidade de progresso. O nosso centro possui 11 ofícios: especialista em chocolataria, auxiliar em ofícios vários, manutenção de prédios, padaria, doçaria, oficial eletricista, auxiliar em ferraria, de obra e artística, conserto de eletrodomésticos, conserto de motocicletas, cabeleireiro, cuidador domiciliar, auxiliar de cosmetologia, manicure e depilação. Todos esses ofícios estão enquadrados num plano de estudos reconhecido pelo Ministério da Educação e tem duração de 2 anos. E a certificação oficial está homologada pelo Instituto Nacional de Educação Tecnológica. Nosso projeto é denominado de Ventos de Esperança. Foi realizado pelos segundos anos de eletricidade, domiciliar, ferraria e manutenção de prédios. A paragem Corralito, onde iniciamos o projeto, está localizado na província de Rio Negro, a 120 quilômetros da cidade de São Carlos de Bariloche. Neste lugar, como em outros da Patagônia, não existe o acesso às redes de distribuição convencionais de energia elétrica. Além disso, uma prolongada seca e a queda de cinza vulcânica produzida pela erupção do vulcão Pujehue no Chile afetou a economia e a subsistência dos seus povoadores. A esses desastres naturais, como a mortandade de animais, falta de alimentos e porque a cinza desgastava os dentes dos animais e as secas, a seca das suas culturas, as famílias se viram na necessidade de diversificar as atividades. Então, foi assim como se buscou apoiar a experiência de produção e comercialização de ovos como uma alternativa à economia doméstica. Como comunidade educacional, sabemos que as experiências de aprendizagem contribuem ao enriquecimento dos alunos e a competência necessária para transformar a realidade, se integrar no mundo do trabalho e continuar aprendendo durante toda a vida. O Centro de Formação Integral Dom Bosco, com a intenção de cuidar o ambiente, aumentar a produção avícola e melhorar a qualidade de vida dos povoadores rurais, em forma conjunta
com a ONG 500 RPM, Caritas Diocesano Bariloche e o Colégio CUNAC, empreendemos a construção e instalação de uma turbina eólica de baixa potência. Basicamente, essa turbina era destinada à cooperativa Pichicugim. Mas esses equipamentos podem ser utilizados por todos os povoadores da zona para carregar as baterias, uma turbina eólica com um centro de carga de baterias para iluminação doméstica e também para iluminação dos poleiros, para aumentar a produção. Nossas atividades de aprendizagem foram as seguintes. No bairro Frutijar, na sede do nosso colégio, construímos a turbina eólica com articulação dos diferentes ofícios, que eu já disse, já nomeei antes. Depois fizemos uma primeira saída de campo à paragem Corralito, onde reconhecemos o terreno para a futura localização da turbina eólica. Numa segunda saída de campo, fizemos a escavação de poços, a ancoragem da torre do moinho e na última saída para a mesma paragem, fizemos a localização da turbina, colocamos as baterias, o painel, a bateria, o regulador, o carregador, tudo colocamos em funcionamento e também o galpão para alimentação e também a iluminação dos poleiros com temporizador, o que faz com que os povoadores não tenham que ligar e desligar, e que seja programado e que em certo horário se ligue e desligue. Em primeira instância, quero salientar o amor, a caridade, o entusiasmo colocado por todos os alunos de condição muito humilde para ajudar as pessoas que mais precisam. Nossa reflexão e vivência a respeito da experiência foi que os alunos tenham um olhar e uma confiança em si mesmos para serem atores fundamentais da transformação do lugar onde eles moram, uma atitude atenta para com os outros, para cobrir as necessidades e gerar gestos de apoio. A disponibilidade para compartilhar o cuidado dos canais de comunicação, especialmente entre eles, já que estivemos muitos dias juntos. A descoberta das verdadeiras necessidades comunitárias, a colaboração, o compromisso pessoal e comunitário, o convívio, a convivência com base no respeito, na honestidade e solidariedade, criando um clima harmônico perante a adversidade, a produção de um pensamento inovador. Aqui vamos ver imagens das ancoragens, da turbina, trabalhando os garotos de manutenção, eletricidade, conectando baterias, painéis, o levantamento do mastro, a armação da máquina no local, para depois chegar ao levantamento final e implementação do gerador. Também fizemos a instalação dos poleiros, como já disse, e os nossos principais destinatários e beneficiários foram os membros da cooperativa avícola Pichicugim, mas atualmente podem ter acesso para a carga de baterias todos os povoadores da paragem. Os povoadores colaboraram assistindo alunos e docentes com alimentos e trabalhando voluntariamente conforme as tarefas necessárias para a instalação. Quando pensamos que o sonho já se tinha finalizado, apresentamos o projeto perante a ONG William Powerman e o Instituto Nacional de Energia Eólica da Índia. Realmente se interessaram muito na experiência e fomos convidados à Índia, à localidade de Chennai, para desenvolver e explicar o nosso projeto. Fizemos isso em 2 lugares. Primeiro foi o KCG College of Technology, um colégio
privado, particular, onde se estuda a carreira de engenharia eletrônica durante a noite. E também nos convidaram para participar na Conferência Internacional de Turbinas Eólicas de Baixa Potência. Foi uma experiência realmente enriquecedora e nunca pensamos que o nosso projeto pudesse chegar ao outro lado do mundo, à outra ponta do mundo. Quando voltamos, nos encontramos com uma nova surpresa, que fomos escolhidos para receber o primeiro prêmio da Presidência da Nação para as Escolas Solidárias. Realmente isso nos encheu de orgulho como habitantes de Bariloche, como argentinos e rionegrinos. E nossos alunos que não tinham saído nunca de Bariloche tiveram, além de uma experiência com a fabricação da turbina, uma experiência incrível em poder viajar, conhecer a cidade autônoma de Buenos Aires. Quero agradecer pelo tempo, por me escutar. Tomara que o nosso projeto sirva de ajuda. Ficamos à disposição de todos vocês. E simplesmente quero compartilhar um vídeo da experiência. Novamente, muito obrigado a todos. Passamos por diferentes partes, ferraria, eletricidade, diferentes atividades. Os álabis é um tema muito delicado, tem que ser feito à mão, não se pode fazer numa máquina. Estivemos na parte elétrica. Esses três são internos. Nós somos técnicos. Está bom aplicá-lo diretamente à ecologia? Esse moinho que vocês vêm colocar aqui vai nos fornecer de luz no futuro. Isso é muito bom. Aerogeradores, energia social. Realização. Dom Bosco. Todos os que participamos da sua obra. Nos corresponde continuar ensinando. Eu estou muito orgulhoso, já disse a todos, o trabalho que fizeram, como vieram trabalhando, o esforço que colocaram, um espaço de sociabilização e contar a mesma experiência desde diferentes pontos de vista, compartilhar. E isto não houve nenhuma diferença, aguentaram chuva, frio, fome. Vale a pena continuar sonhando, porque realmente se consegue, o sonho se instala, o esforço aparece, a solidariedade se faz presente e se consegue. É uma experiência muito boa e eu suponho que vai se repetir. Buenas tardes. Boa tarde, a partir do Uruguai, cumprimentamos com entusiasmo e aceitamos esse convite para participar desse seminário internacional sobre solidariedade e serviço. Agradecemos os organizadores pela oportunidade que dá de compartilhar e difundir o nosso projeto educacional de aprendizagem e serviço. Antes de passar a explicar a nossa proposta, vamos apresentar-nos. Georgina Cachero, professora de idioma espanhol, e eu, Valéria Tamizano, professora de literatura. Fazemos parte da dupla na área de língua no terceiro ano do ciclo básico e pertencemos à instituição do Sauce número 1, que está na localidade, no departamento de Canelones.
O nosso liceu trabalha a área indicativa, que está formada por instituições públicas e privadas de educação formal e informal da localidade. Com essas instituições, estabelecemos redes, também como municípios, com a comuna, com centros culturais do lugar e também com outros centros que pertencem ao departamento de Canelones. E também, a partir do impacto que tivemos com a proposta, nos expandimos também para a capital. Basicamente, a nossa proposta surge a partir de uma necessidade que se apresentou na instituição de trabalhar em duplas, em pares, e, por sua vez, a partir da terceira feira do livro que se realiza na localidade, que também nós somos as promotoras da feira, onde, em 2017, localizamos uma emergente que era uma experiência de deficiência visual numa criança da primeira infância. Pensando nisso, em 2018, organizamos uma feira inclusiva, marcando de trabalhar na área. Em 2019 surge Em Tus Sapatos, nos seus sapatos. Esse projeto tem 3 linhas de ação: uma etapa de sensibilização e informação, outra de transcrição e edição de material, e uma última etapa que tem a ver com a chegada e implementação no território, chegando às escolas que trabalham com crianças de deficiência visual e também para os eventos culturais que surgem e nos quais somos convocados. Georgina vai comentar as primeiras etapas. Muito bem, antes do que nada, antes de passar as etapas, vou explicar um pouco por que o nome. Nos seus sapatos, Em Tus Sapatos, é um projeto que realizam estudantes, como já falou Valéria, de terceiro ano do ciclo básico, e que o que fazem é transcrever textos, contos destinados à primeira infância, de escritores uruguaios contemporâneos. E esses contos são doados a escolas ou a crianças com deficiência visual. Por isso, no título, vemos a transcrição em idioma braille e o logo também, a imagem dos sapatos, porque aí a preponderância marca a participação ativa dos nossos estudantes. A primeira etapa do projeto tem a ver com a sensibilização, para trabalhar a partir da empatia, para que os nossos estudantes possam estar no lugar na pessoa que não vê ou que tem pouca visão. Dessa forma, eles se empoderam com a temática e conseguem concretizar este projeto, que vai ter diferentes etapas, como já mencionamos. Nas oficinas de sensibilização, podemos ver tudo o que tem a ver com a questão sensorial e oficinas feitas de nós para nossos estudantes e dos estudantes para suas famílias. Da mesma forma, também recebemos visitas de oficinistas e exposições vivenciais ou encontros vivenciais. Por exemplo, de uma pessoa que veio com seu guia, bastão guia, e aí contaram como era seu dia a dia através de perguntas que foram fazendo os estudantes, uma pesquisa prévia sobre como é a inclusão na sociedade, entre outros assuntos. Além disso, desses encontros, houve uma oficinista de braille, Estela, e ela foi quem começou trabalhando conosco na aquisição do nosso novo código, que tem suas dificuldades, no sentido de que se trabalha em espelho, se escreve de direita a esquerda. Infelizmente, não conseguimos fazer essa oficina com todos os estudantes. Alguns delegados de cada aula participaram e eles foram quem ensinou aos outros colegas. Aí podem ver como eles começam monitorando e ensinando os próprios colegas, sendo um docente, um guia e um orientador, e não é aquele que é quem ensina de forma direta. Tivemos, claro, que ter uma instância de formação também, mas aqui podemos ver o estudante como proativo, sendo eles próprios os motores deste processo. Quanto à edição e apresentação dos livros, Valéria vai aprofundar ou falar um pouco mais. Voltando no ponto mencionado por Georgina do trabalho dos alunos, devemos levar em consideração que nós, como linhas pedagógicas ou linhas de ação, tomamos algumas apresentações e ideias que têm a ver com o projeto cooperativo, a sala de aula invertida, onde se pretende, como já se mencionou, o trabalho ativo, que o aluno seja um agente de mudança, o promotor. Por isso eles desenham
projetam, promovem todas as oficinas realizadas através de todo o curso de 2019. Chegando já à etapa da edição, claro que primeiro está a etapa de ensaio e erro, nós nos defrontamos com tudo que tem a ver com a transcrição dos contos que selecionamos. Os contos são selecionados levando em conta o tipo de usuário, quem vai dirigido, a realidade de cada um desses usuários que, fora deles serem crianças da primeira infância, são crianças com deficiência visual de pouca visão. Por isso, levando em conta esses elementos, se faz a seleção, transcrição e edição dos livros. Todos os livros foram desenhados de forma manual e artesanal. Isso quer dizer que são irreproduzíveis, na verdade, cada um deles é único, pelo fato de que são realizados com elementos próprios da técnica e cada um deles tem sua capa correspondente, identificando o nome e o autor da peça, uma biografia, um breve resumo de que trata o projeto e os agradecimentos correspondentes aos autores, que claro que sabem que estamos transcrevendo seus livros. Também esses livros são acompanhados por ilustrações, desenhos, um primeiro desenho que é um pouco a capa e também 3 ilustrações internas que vão acompanhando o processo de leitura e o desenvolvimento até o final do relato do conto. Cada uma das ilustrações, estando dirigidas a deficiências visuais, estão feitas também com ferramentas próprias, são feitas no relevo. Vocês conseguem ver aqui nas capas que não a grande quantidade de informação. Isso também permite uma hierarquização do que vai ser feito, porque vocês lembrem que estamos trabalhando com crianças que apenas estão se aproximando da linguagem, que seus dedos são seus olhos, e por isso muita informação não facilita, mas prejudica a leitura, gera algum problema na comunicação e não permite entender o que estão recebendo. E pode ser até contraproducente, a criança pode se frustrar e não querer seguir ou continuar lendo. Então, o que nós queremos é que se ofereça seja o mínimo imprescindível para que eles entendam. Aqui já estamos nessa apresentação dos livros, como já falamos antes. Nós, basicamente, os livros foram desenhados para apresentar instituições que trabalham com dificuldades ou deficiência visual, mas na hora de apresentar a nossa proposta, essa proposta tem algum impacto no território, claro, e são convocados ao longo do ano a diferentes eventos culturais. Como, por exemplo, um desses eventos que nós apresentamos foi, vamos ver depois, feiras do livro, inaugurações de bibliotecas e coisas ou espaços infantis. Para chegar a esses pontos, os alunos criaram elementos para essas apresentações, fizeram criações lúdicas, desenharam propostas com a finalidade de que cada vez que se fizesse uma apresentação, ela fosse uma apresentação que apontasse a sensibilização e informação das pessoas que participassem delas. É uma forma de conscientizar, de difundir a proposta, mas também de demonstrar a necessidade de inclusão, uma inclusão educacional, de um assunto de igualdade e de acesso à cultura. Então, é assim que continuamos a linha do trabalho investido. Os alunos criam materiais, como podemos ver nas imagens. Nos apresentamos na inauguração da Sala Infantil da Biblioteca Nacional, onde deixamos os nossos exemplares, deixamos 4 livros, transcritos em braille, com suas respectivas ilustrações, para acesso ao público em geral. Também fizemos apresentações em diferentes instituições ou localidades. Começamos com a Feira Educativa de Sauce. Depois também no Ministério da Educação e Cultura, onde fazem um encontro sobre a leitura em ação. Isso permitiu que o nosso projeto fosse conhecido no resto do país, em 17 departamentos. Mas aí começamos também os contatos com os professores e que também vêm e trabalham a necessidade e vem a necessidade de receber esse apoio. Também nos apresentamos na Feira do Livro Internacional, na capital. Vocês vão ver que em cada apresentação nós temos instâncias, como já falamos, de iniciação e formação, e sempre são os estudantes, os que fazem parte dos alunos, dos projetos, são 117 alunos que ministram esses cursos. E cada uma das pessoas que participa dessas oficinas levam como se fosse uma lembrança, onde justamente escrevem em braille seu nome, sobrenome, alguma frase talvez que eles queiram, conforme os alunos ou as crianças ensinam.
a fazer. Também nos apresentamos no ciclo de encontros de Prolé e Ceibal, onde descobrimos a nossa proposta, apresentamos a nossa proposta, se compartilhavam experiências, sempre reivindicando o papel fundamental dos estudantes, um papel protagônico, sempre apontando a necessidades comunitárias e tratar de dar alguma solução. Aí podemos ver com as crianças e os representantes fazendo representações. Nós, como docentes, mediadores e articuladoras, sempre promovemos e demos o espaço para que sejam eles quem realizam a proposta ou apresentam a proposta, e também nos encontramos num desenvolvimento de atividades formativas durante todos os encontros na Feira Internacional da 5ª edição do ano passado no Sauce. Aqui vão encontrar que os alunos, por iniciativa própria, quando chegou do Ministério da Educação e Cultura, 20 exemplares sobre ler é um direito, eles, por própria iniciativa na feira, no stand, começaram a fazer a transcrição e aí as pessoas passavam e levavam seu exemplar. Aqui também está o público objetivo, objeto, com jardins e tal. E chegamos a 1.500 pessoas nessa 5ª edição da Feira do Livro. Esse número inclui todas as instituições que fazem parte da área educativa, mas também instituições convidadas de Toledo, de Santoral, que são localidades próximas, bem como famílias, a comunidade em si. Impactos, claro que sim. Os impactos têm a ver com a mídia escrita, na televisão, no rádio, que permitiram a promoção do nosso projeto, permitindo a difusão e a sensibilização da proposta e também, de alguma forma, reivindicando o trabalho dos alunos, porque essa difusão permitiu também um reconhecimento por parte do trabalho. E, finalmente, a proposta em CLAIS, ou a apresentação em CLAIS em 2019, ganhando justamente um dos reconhecimentos à nossa proposta. Aqui estamos fazendo a apresentação. E Georgina vai comentar as nossas projeções. Muito bem, quanto a este projeto, não é uma coisa que acabou, mas continua neste 2020, com a situação que estamos vivendo da Covid-19, em aumentar o título de títulos a transcrever. Já estamos em contato com outros autores de literatura infantil nacional e consideramos que é muito necessário que os escritores saibam que nós vamos transcrever seus livros, esses contos, porque eles também se identificam com a proposta e eles vêm, entram em contato com nossos estudantes e fazem outro tipo de atividades muitas das vezes. Também queremos incorporar o material lúdico à leitura, tudo que tem a ver com animação na leitura, como apoio à aquisição dessa leitura-escritura. Estamos numa etapa de desenho, criação dos protótipos. Isso vai ter não só para trabalhar em 2020, mas também material para 2021. Deixamos por ali também os nossos contatos para que, onde vão encontrar nossos correios eletrônicos a seu dispor e nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para que entrem em contato, qualquer dúvida, consulta, o trabalho que queiram realizar conosco. Estamos muito agradecidos a CLAIS e com a proposta que estamos concretizando. Valéria, talvez queira fazer um encerramento? Não, apenas agradecer e que saibam desculpar o resumo feito, mas os tempos obrigam a fazer um corte. Há muito mais para falar e para contar e construir sobre nosso projeto, por isso aí estão nossos contatos e estamos abertos a sugestões, projetos, talvez pessoas que queiram trabalhar conosco serão bem-vindos. Muito boas tardes. Quero me apresentar. Sou Sofia Juanes. Sou coordenadora do projeto Reciclando com Jacatari. Eu quero começar a minha apresentação sem mais rodeios. Somorrostro levou a cabo o projeto Reciclando com Jacatari. O centro está em Musques, é um povoado do País Basco, no norte da Espanha. Estamos exatamente no limite com a seguinte comunidade autônoma, que é Cantábria. Nosso alunado provém não só do nosso
povoado de Musquis, mas também de outros ao redor, e está na margem esquerda do Grande Bilbao e vem de núcleos mais urbanos, já que Musquis é uma zona de mineração e rural. O nosso centro de formação é diocesano e é fundado em 1947 por Dom Marcelo Gangoiti e atualmente conta com ensino regulamentado e não regulamentado. A não regulamentada está a formação profissional para o emprego, tanto para trabalhadores quanto para desempregados. Na regulada, o ensino secundário obrigatório, bacharelado e formação profissional, onde se leva a cabo o projeto. No centro de formação temos cabeleireiro, encanador, solda. No centro de formação em nível médio, temos atendimento de pessoas em situação de dependência, por exemplo, entre outras. Na parte do grau médio, instalação elétricas e automáticas, instalações de telecomunicações. No grau superior, temos sistemas elétricos e automatizados, energia renovável, marketing e publicidade, energias renováveis, desenho de fabricação mecânica, programação da produção, construções metálicas, administração de sistemas informáticos em rede, desenvolvimento de aplicativos de plataforma, mecatrônica industrial, educação e controle ambiental, prevenção de riscos profissionais e automoção. Entre todos os ciclos de formação, básico, médio e superior, temos 61 grupos de estudo e aproximadamente em todo o colégio, contando o ensino médio, bacharelado e parte técnica, temos 2.000 alunos. O projeto de Reciclando com Hahatai se levou a cabo devido à problemática em Gandiol, Senegal, perto da capital de São Luís, e para entender o contexto tem problemática da migração. Muitas pessoas estão migrando para procurar melhor vida, devido a que a redução da pesca, tem que pescar mais longe cada vez, ou devido à abertura na barreira de areia artificial que se realizou. Não se pode entrar nas terras muitas vezes. Isso leva a problemas para a população do lugar. A ONG Hahatai está com seu centro cultural, a Minata, e aqueles centros que tentam desenvolver o lugar. A problemática trazida pela ONG Hahatai é o tema dos resíduos domésticos. Eles às vezes não podem jogá-los, ou jogam em qualquer lugar, ou queimam, mas tudo isso traz todo tipo de embalagens plásticas e produzem muitos mais resíduos plásticos. Tudo isso cria um resíduo e isso leva a problemas para a contaminação do mar, da água e da saúde, problemas de saúde da terra também. Além disso, isso supõe uma ameaça para as espécies do lugar e do ambiente natural. O nosso projeto se baseou em aprendizagem colaborativa baseado num desafio real. A ONG nos propôs esse desafio, construir 4 máquinas, triturador, extrusora, injetora e forno, para que com elas sejamos capazes de reciclar os resíduos. É realmente um desafio super importante, com fins solidários e com tudo quanto nós podemos oferecer em outro lugar. Isso tudo vai gerar uma melhoria tanto ambiental quanto de desenvolvimento social. Para isso, também tivemos que desenhar um sistema de coleta, ou propor um sistema de coleta e classificação desses resíduos plásticos e propor que elementos poderiam ser fabricados dependendo do tipo de plástico coletado. Isso vai com a metodologia da FEP, que se chama ETASE, Ciclos de Alto Rendimento, ou seria a tradução, em que a base de tudo é a aprendizagem colaborativa de alunos trabalhando em equipe dentro do ciclo de formação. Mas ainda porque precisamos que vários ciclos de formação trabalhassem de forma coordenada para elaborar essas máquinas.
Sem dúvida, a metodologia de aprendizagem de serviço solidário encaixa perfeitamente com esse tipo de elementos, em que não só é importante aprender as competências que nos propõem desde os nossos ciclos de formação e suas disciplinas, mas o importante é que, conforme vamos crescendo, vamos nos educando e formando, aprendamos também outra série de valores que vão nos formar como pessoas e melhores profissionais. Como atividades do projeto, temos dividido essa atividade de aprendizagem e de aprendizagem solidária. Aqui tivemos a sorte de que Mamadou Dia, que é o fundador da ONG, nos lançou o desafio para que devíamos mostrar que íamos cooperar com a ONG para poder melhorar esse lugar. Tivemos que investigar a tecnologia Precious Plastic, que foi desenhada que era para desenhar máquinas e poder desenhar o que nós precisávamos. Também fizemos um encontro com jovens de Gandiou. Eles vieram ao nosso centro juntar-nos com alunos que iam participando do nosso projeto várias vezes para colocar uma aposta em comum, como faríamos o projeto, o avanço, refletir sobre esse consumismo que temos e para que o nosso consumo seja cada vez mais sustentável. Estudamos e analisamos a acumulação de resíduos plásticos devido aos contadores de Hahatai, que nos contaram como era que se vivia nessas aldeias, como é que eram os resíduos, de que maneira se podiam deslocar de um lugar para outro, o que se podia acumular, tudo, onde se podia acumular, para poder apresentar uma proposta do uso que se poderia chegar a dar a esses plásticos. Como atividade de aprendizagem, também o centro desse projeto, a construção das máquinas, das 4 máquinas já nomeadas, junto com elas, a análise dos riscos dessas máquinas e como comunicávamos às pessoas. Nem todos falavam espanhol, então tivemos que traduzir para o inglês minimamente para que eles fossem capazes de entendê-lo também. E rodeando todas essas atividades, o trabalho em equipe, não só na sala de aula, mas nos diferentes ciclos, como já comentei. Quanto ao serviço solidário, aqui podem ver que a terceira é a construção das máquinas. Coloquei aqui porque pensamos que esse serviço é o que realmente vai se levar a cabo ali. Foram deslocadas as máquinas, está sendo levado a cabo ali o desafio, desafia seu cérebro, né? Para arrecadar fundos para o projeto, porque uma bicicleta modificada pode fazer com que fosse mais difícil andar nela. Então, precisávamos arrecadar fundos para destiná-lo ao projeto. Participamos das férias STEAM para elaboração de painéis de sensibilização, mostrando nossos avanços na fabricação das máquinas e o importante que é a reciclagem dos plásticos e, é claro, a experiência de cooperação de uma semana em Gandiou, onde participaram alunos e professores que trouxeram uma série de... Vendo quando eles apareciam na porta, realmente isso não tinha preço, né? A alegria de fazer isto. Bom, os destinatários, cada um deles, alunos dos ciclos de formação de grau médio e superior, cada um em seu ofício, solda e caldeira, mecanizado, construções metálicas, sistemas eletrotécnicos e automatizados. Dependendo do ciclo de formação, elaboravam estruturas, questões elétricas, instalação elétrica e dispositivos de segurança. A educação e controle ambiental, propostas de coleta de resíduos, análise de tipos de resíduos plásticos e sua reciclagem em elementos úteis e o ciclo de prevenção de riscos profissionais, como analisar os riscos dessas máquinas e comunicar esses riscos e de que forma utilizá-los de maneira segura às pessoas que depois vai utilizá-los. Atividades em comum que tínhamos diferentes alunos dos 5 ciclos que participamos.
reuniões com voluntários de Hahatai para troca e ampliação de informação, desenho ou participação para arrecadação de fundos com a bicicleta, encontro de jovens de Gandiol, participação em feiras STEAM, oportunidade de participar nessa experiência de cooperação em Gandiol e o encerramento e celebração desse projeto, experiência com famílias, professores e alunos, na qual os 5 alunos que foram para Gandiol nos apresentaram a sua experiência, não só o projeto e a fabricação das máquinas e as atividades desenvolvidas ao redor delas no centro, mas também essa experiência adquirida em Gandiol e os valores com os quais voltaram. Na rede curricular, resenhar os ciclos que participaram e os módulos e assinaturas que fazem parte, gestão ambiental, habilidade social, estrutura e dinâmica do meio ambiente, dentro do ciclo de educação e controle ambiental, em prevenção de riscos profissionais, gestão da prevenção, inglês técnico, mecanizado, metrologia, ensaios, interpretação gráfica, traçar, cortar, depois solda e caldeiras, mecanizado, metrologia, ensaio, solda em atmosfera natural, solda em atmosfera protegida, empresa iniciativa empreendedora, em construções metálicas, processo de união e montagem de instalações metálicas, formação e orientação laboral e sistemas e circuitos elétricos, técnicas e processos de instalações elétricas. Não podemos esquecer essa rede de instituições, empresas, membros da imprensa e televisão que nos ajudaram. Sem dúvida, somos rosto e a ONG Hahatai são o centro, mas não devemos esquecer a Diputação Foral de Biscaia ou todos aqueles de rádio, televisão que nos ajudaram a difundir o projeto e motivando assim mais ainda o alunado e os professores na participação do projeto. E sem dúvida não posso finalizar essa resenha que a Rede Espanhola de Aprendizagem e Serviço e a Rede Vasca Cervicais que nos animaram para continuar com o projeto e difusão do mesmo e nos apresentar para o Prêmio de Aprendizagem e Serviço para assim motivar outros com experiências como a nossa. Também agradecer a Euskalit, encorajar-nos a apresentar-nos para um prêmio que nem pensávamos e finalmente pudemos obter e temos que agradecer essa ajuda que nos deu para continuar com o projeto e a apresentação. Foram 14 os docentes que participaram no projeto, 53 alunos de diferentes ciclos de formação, 13 organizações parceiras que se juntaram para a difusão e 52 destinatários de forma direta são aqueles que fazem parte do Centro Cultural, já que não podemos calcular a quantidade de pessoas às que pudemos chegar de maneira direta, indireta, tentando motivá-los para que participem em seu dia a dia, na sua profissão, estudos, ou simplesmente na reciclagem em casa. Obrigado aos meios de comunicação, como já disse. Então, antes de passar ao vídeo, quero agradecer novamente a oportunidade de participar no seu seminário. E como disse Marcelo Gangoiti, Betty Augeral, esses projetos merecem a pena. Não só nos dedicamos a formar gente em profissões, mas também formar pessoas, melhores pessoas. Muito obrigado. Falamos da iniciativa de habitantes de uma população de um lugar costeira de Senegal e de um grupo de alunos vascos. Alunos do Centro Profissional Somos Rostro de Biscaia criaram máquinas para reciclagem e no final do mês vão ser enviadas a Gandiol, onde o lixo se acumula em praias e ruas. Em Gandiol, Senegal, o lixo se acumula desde a beira do mar até as casas. Montanhas de dejetos, a maior parte plásticos, fazem parte da paisagem. Alguns são domésticos e outros chegam à costa com as correntes marinhas.
A ONG local Hahatai começou uma tarefa de conscienciação social para que se entendesse o que isto é. A comunidade que reside nessa costa se pode manter mais limpa, mas não temos recursos nem visão de poder mudar. É difícil. Para suprir essa carência de meios, alunos do Centro de EPP Somo Rosto em Biscaia montaram durante um curso 4 máquinas para reciclar plástico e dar uma segunda vida a eles. Trituramos e daí saem virutas que vão para as 3 máquinas. Extrusora que faz fio de plástico, que se pode depois transformar em cutelo. Depois temos a extrusora, pode se transformar numa laje. E depois a compressora, que é um forno, onde com um molde se pode ter a forma de um bolso, por exemplo. As máquinas vão chegar a Ganzhou em inícios de agosto. Em setembro, alunos e professores vão chegar a Senegal para poder explicar. Cada um coloca seu grão de areia. Nós fizemos isto, mas vocês desde suas casas vão poder fazer isto reciclando também. Ganzhou e Musquis separadas por 4.000 quilômetros de distância, mas unidas por um só objetivo, um planeta mais limpo e livre de plásticos. Pontifícia Universidade Javeriana Cali. Forja, formação javeriana para a mudança social e a paz. Forja, formação javeriana para a mudança social e a paz. É a grande aposta de Javeriana Cali para aprendizagem e serviço. Esta metodologia já foi iniciada por diversos professores das diferentes faculdades. Numas iniciativas lindas demais, levaram estudantes a diferentes partes do território da nossa região e tiveram experiências formativas de grande impacto para eles, na sua formação, bem como para todo o território grupo, os grupos com quem trabalharam. Tomamos a decisão de que esse tipo de experiências sejam para todos os estudantes da universidade. Em 2017, então, acontece o início da proposta de Forja, que é um programa institucional que tem 3 características. Primeira, que é obrigatória, ou seja, todos os estudantes de pré-grau de 21 cursos hoje consigam desenvolver alguma disciplina que envolva esses objetivos de aprendizagem com um contexto. 2, que essa proposta envolva também a metodologia de aprendizagem e serviço. E 3, que pudéssemos centrar em 3 territórios do trabalho. Naquela época, se estabeleceram esses 3 territórios como um setor da cidade do Cali, chamada Comuna 18, a área rural de Cali, na parte de ladeiras, especialmente com o regimento de Pance e de Villa Carmelo, e 3, o centro do Vale do Cauca, dessa região mencionada, para poder fortalecer o trabalho que realizamos no Instituto Maior Campesino e algumas associações também camponeses dentro do Vale do Cauca. Então, dessa forma, se responde essa mega responsabilidade social com uma clara articulação curricular e também se responde à mega excelência humana e acadêmica, onde essa perspectiva de um conhecimento, academia ao serviço dos outros, ganha uma força especial. Fechamos o ano de 2019 com a participação de 19 programas acadêmicos. As 4 faculdades da universidade criaram diversas formas de se envolver ou desenvolver a proposta do Forja, esse programa institucional, no seu desenvolvimento curricular.
Poderíamos mencionar vários exemplos. Eu quero me centrar especialmente no de psicologia e de desenho da comunicação visual, por seu nível de consolidação e porque podemos, neste momento, apresentar com imagens como se trabalhou. O programa Forja foi uma experiência formativa para a mudança social e a paz, que fortaleceu todo o trabalho de articulação entre o saber científico e o saber popular. É um exercício de enriquecimento mútuo, é um exercício onde os estudantes aprendem de todo o trabalho feito. Líderes fazem a comuna e isso ajudou a fortalecer as competências de investigação, pesquisa, comunicativas, disciplinares, que no caso particular, falamos da carreira de psicologia, que o curso de psicologia tem uma disciplina chamada psicologia social, que passa por 3 momentos. Psicologia social que trabalha o elemento teórico, com psicologia social combina teoria e prática, e o número 3, onde se faz o trabalho de acompanhamento e intervenção no território. O programa Forja é uma aposta por o diálogo entre saberes, uma aposta pela experiência e metodologia da aprendizagem e serviço, que ajuda justamente a enriquecer esses conhecimentos, graças à trajetória que as comunidades também lideraram durante muitíssimos anos no trabalho na comuna. A experiência de psicologia social, a relação com Forja, é a primeira relação real que nós temos na prática. Por quê? Porque é a primeira experiência que nós temos de ir ao campo e aplicar todos os conhecimentos que temos. No social, no ponto de vista social, sempre se vai aplicando os conhecimentos. E sempre se aplica o educativo, o educacional. Aí, o que tem que ter é elementos de cultura e de clima em conta, porque há diferentes instituições que estão se mobilizando. Então, Forja contribui com um grão de areia à paz no território, eu acho que na cidade também. Por quê? Porque antes, quando as primeiras sessões com as crianças ou jovens, sempre havia como diferenças, mas agora não, agora são muito amigos, eles chegaram a uma fraternização muito boa. E esse é o grãozinho de areia com que eles colaboraram. Outro projeto muito interessante foi de Morais Rurais, que é um projeto onde os estudantes e professores da carreira de desenho da comunicação visual, junto com professores e professoras de escolas públicas e rurais, conseguiram identificar o valor de recuperar relatos sobre a história, sobre dos lugares, como a calçada e da realidade da cidade, envolvendo crianças, pais de família, avós, vizinhos, nesses processos de memória coletiva desses setores da cidade. Aqui estamos no Alto do Banqueiro, e então as crianças estão trabalhando, temos idades de entre 5 e 11 anos. É uma maravilhosa oportunidade porque tiramos os alunos da área de conforto e trazemos um conhecimento do contexto de como funciona a educação rural no país, que vejam também outra realidade. Isso se converteu em contos que não dá para ver, então. É como dizíamos, nem tão só quem tão bem eles trabalham, mas também o que faltou. Então dá a possibilidade de que essa transição eles entendam qual é. Então esses projetos nos colocam à frente à realidade que nós vivemos e permitem a sensibilização também, trabalhar com a sensibilização. Eles não estão acostumados a trabalhar, nós não estamos, então é muito bom ver como aqui surge o resultado de todo o trabalho. Muito bem, falar do Prêmio Majanit,
o que significou receber uma menção de honra do Prêmio Maggiani. Isso foi uma coisa muito interessante. Nós entendemos como reconhecimento e estímulo a continuarmos trabalhando no fortalecimento. Primeiro, de um coletivo de professores que teve coragem a transformar suas práticas educacionais e também se atreveram a sair da sala de aulas e poder gerar processos de ensinamento, aprendizagem, envolvendo a realidade dos territórios, a realidade também dos diferentes atores dos territórios e o poder estabelecer e definir processos de ensino-aprendizagem nessa interação ocorrida entre estudantes e diferentes agentes comunitários em função de temáticas de aprendizagem que estão se estabelecendo a partir da currícula e em função de uma realidade que confrontam, que eles contrastam e que nutrem esses processos de aprendizagem. Em segundo lugar, também permitiu gerar um compromisso maior, um desafio maior. Quando queremos continuar estando envolvidos de diversas formas, muito mais do que numa disciplina, indo além, então, da identificação de uma forma de como conseguimos relacionar esse programa acadêmico com o fortalecimento do compromisso social universitário. Isso significa também dar um passo a mais e conseguir consolidar, em primeiro lugar, essas articulações entre docências e serviços, entre esses elementos também de serviço fundamental, integrando a processos de pesquisa acadêmica muito mais consolidadas e mais decididos. Eu acho que isso vai se tornando como um segundo desafio. E um terceiro desafio é reconhecer esse lugar protagônico que tem o estudante dentro do processo da sua própria formação. Aqui é necessário poder talvez soltar um pouco, dando liberdade aos jovens para que eles consigam liderar com maior liberdade esses processos de formação. Isso significou o prêmio. E também conseguimos ler nosso projeto de uma perspectiva global para continuar aprendendo, para continuar consolidando as nossas propostas educacionais e também para poder continuar sendo corajosos dentro desses processos de ensinamento, aprendizagem por fora da sala de aulas.